Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E ao mesmo que esse áudio lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade, confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outra tradução diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém. Irmãos, nós sabemos que Provérbios foi escrito por Salomão, um homem muito sábio, que Deus deu muita sabedoria a ele. Quando Deus perguntou, me pede o que tu queres, e ele pediu sabedoria, e Deus, além da sabedoria, deu ouro, deu prata, deu riquezas a ele, mas deu sabedoria para ele reger, para ele governar toda a nação. E ele escreveu o livro de Provérbios, nos mostrando que nós devemos buscar a sabedoria muito mais do que ouro e prata. E aqui ele nos dá um ensinamento, nos mostrando que acima de tudo, ou sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o nosso coração, guardar o que penetra no nosso coração. E quando ele diz aqui que dele procede as fontes da vida, ele está comparando o nosso coração às fontes de água viva. O que é uma fonte de água viva? Fonte, né, provém, como nós falamos, de água, de água limpa, água fresca, água que serve para nutrir a vida de várias plantas, de animais, dos seres humanos em geral. Nós necessitamos de água, nós podemos passar vários dias até sem nos alimentar, mas se nós não bebermos água, nós podemos morrer. O nosso corpo sente muito mais falta de água do que da comida em si. E aí ele fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração, do nosso pensamento, depende toda a nossa vida, porque ele é fonte de água. A palavra do Senhor nos diz em Mateus que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós devemos proteger o nosso coração para não falar o que não devemos, para não falar besteiras, para não pecar contra o Senhor. Davi sabia disso. Davi, lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras. Então, Davi sabia que o que ele devia deixar entrar na mente, no coração dele, era a palavra do Senhor. Sim, irmãos, nós devemos ter cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo, porque tudo isso entra. A palavra até do Senhor nos diz isso, quando Jesus dizia assim que é, o que pode trazer algo ruim para a mulher, é o que sai da boca. Não o que entra em relação à comida, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca pode trazer maldição ou bênção. E para sair maldição, nós devemos nos alimentar de coisas ruins. E para sair bênção, nós devemos nos alimentar de coisas boas. Então, nós devemos vigiar, proteger o nosso coração com determinação. Devemos proteger o nosso coração de ser envenenado pela amargura, pela ofensa, pelo rancor, pelo ódio. Nós devemos proteger o nosso coração de afetos doentios, sabe? Deixar que ele fique preso a coisas inúteis, a coisas incertas deste mundo que não tem nenhum valor. Nós devemos estar atentos, não devemos nos alimentar de qualquer coisa, e eu estou falando alimentar aqui, o alimento espiritual. Eu estava lendo aqui, e no livro, a autora dizia assim, se alguém lhe oferecer uma colher cheia de veneno, você vai tomar? Claro que não. Então, se nós somos espertos o bastante para não engolirmos esse veneno, para dizermos não a esse veneno, nós também devemos ser
espertos o bastante para não permitir que as coisas desse mundo venham nos envenenar, que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo, venha nos envenenar as nossas mentes, as nossas atitudes, através do que, volto a repetir, do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos lendo. E aí você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu faço para proteger o meu coração de tudo isso, já que nós estamos no mundo e tem tanta coisa ruim no mundo? Realmente, irmãos, nós estamos no mundo, mas nós podemos fazer a diferença aqui no mundo. A palavra do Senhor nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós resolvemos obedecer aos mandamentos dele, quando nós resolvemos seguir a Cristo, nós devemos ser, como ele falou, sal da terra e luz do mundo, sal da terra para salgar, para trazer sabor à vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo, e luz do mundo, porque nós viemos iluminar esse mundo que já está em trevas. A palavra do Senhor nos diz isso, que o mundo jaz no maligno, infelizmente, por isso que nós estamos vendo tantas coisas tristes. Nós devemos filtrar até mesmo as informações que chegam em nossa casa. Sabe, não permita que chegue em tua casa somente notícias ruins. Ah, pastora, mas eu tenho que assistir jornal, eu tenho que ver também as notícias. Claro, mas filtre, não fique só vendo essas coisas o tempo todo. Você pode perceber que à medida que você vai vendo o tempo todo essas notícias ruins, você fica mais ansioso, você fica mais desgostoso, você fica mais triste, você fica mais preocupado, você fica até depressivo. Então vigie. Procure ler coisas boas, procure ler bons livros, procure ouvir louvores que irão te edificar. Veja as notícias, é necessário nós estarmos informados, mas não foque somente nisso. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar atentos às coisas que são do alto, porque as coisas que são daqui da terra são passageiras. Nós devemos proteger o nosso coração. Como? Através da oração, do louvor, estando conectado à verdadeira fonte de água viva. E a verdadeira fonte de água viva é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 22:37, que nós devemos amar o Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, se nós fizermos isso, nós estaremos protegendo o nosso coração das coisas, como eu já falei, das coisas incertas deste mundo. Então, irmãos, fique com esta palavra neste dia. Proteja o teu coração, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra do Senhor também nos diz que os nossos olhos são a janela da alma, ou seja, se o que estiver por dentro é podre, é ruim, os nossos olhos vão ser tristes. Você pode perceber quando uma pessoa está feliz, os olhos dela até brilham. Ou quando a gente vê que alguém está apaixonado, a gente brinca e diz, tá, o olhinho está brilhando hoje, viu o passarinho verde, foi? A gente costuma brincar. E quando as pessoas às vezes olham para mim e dizem que meus olhos estão brilhando, eu digo verdadeiramente, porque o que brilha em mim é Jesus, está brilhando porque eu tenho Jesus na minha vida. Então deixe que o teu olho brilhe através do que você deixa entrar na tua mente, nos teus pensamentos, no teu coração. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele nos diz isso, que nós devemos deixar entrar, pensar nas coisas que são verdadeiras e dignas de louvor. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, que o nosso pensamento, o meu pensamento, o teu pensamento, esteja voltado, volto a repetir, para as coisas que estão no alto, para as coisas que são de Deus. Então proteja o teu coração, porque é dele que procede toda a nossa vida. Proteja ele com oração, com louvor, com jejum, com a leitura da palavra. Leia bons livros.
Assista bons filmes, filmes e livros que irão te edificar. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, procure fazer aquilo que convém a um verdadeiro cristão fazer, aquilo que irá te edificar, aquilo que irá fazer com que o teu coração fique cheio e a tua boca, cheia das coisas boas que o teu coração está, venha falar coisas também que edifiquem, que engrandecem a tua vida e a vida de outras pessoas. Então fique com esta palavra neste dia. Acima de qualquer coisa, guarde o teu coração, porque dele procede toda a tua vida, dele depende toda a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso Pai. Nós entramos nesta hora na tua presença, Senhor, para te agradecer mais uma vez, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem zelado por cada um de nós. Te agradecer por mais este dia, te agradecer por mais esse ensinamento, te agradecer porque o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado que devemos verdadeiramente estar firmados em Ti. Mostra-nos, ó Deus, como dá o nosso coração todo a Ti. Mostra-nos, Senhor, a cada dia que nós devemos proteger o nosso coração, porque dele procede toda a nossa vida. Nós devemos verdadeiramente vigiar os nossos pensamentos, não permitir que o inimigo das nossas almas venha envenenar as nossas mentes, as nossas atitudes com aquilo que não te agrada. Que nós venhamos a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são verdadeiras, que são dignas de louvor e de adoração a Ti. E a partir dos nossos pensamentos, que as nossas ações estejam alinhadas com eles, para que nós possamos te agradar, nos edificar e edificar aqueles que estão ao nosso lado. Continua conosco, meu Pai, nos dando um dia abençoado, um dia protegido, um dia de adoração na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família do Tomba, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.